Olá pessoal, tudo bem? Você está no podcast Pod Vaso, podcast mais fogo puro do YouTube. Eu sou Rafael Martins, o seu amigo de sempre. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Estamos aqui com a pastora Lucília, ela que é residente aqui em Cachoeira Itapemirim, no Espírito Santo. Olha só onde está chegando o Pod Vaso, né, gente? A pastora Lucília tem 62 anos, ela é bacharela em educação cristã e também psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Ela é esposa do diácono João Luiz, que é intercessor e também contador. Ela preside a igreja Sevaot Church, Jeová dos Exércitos, né? O Senhor dos Exércitos. Adonai, o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos, exatamente. E aqui também em Cachoeira Itapemirim, no Espírito Santo. A pastora Lucília teve a sua experiência de convenção aos 12 anos e foi batizada no Espírito Santo aos 18 anos. Mais ou menos também ao mesmo tempo em que eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas eu me converti com os 16 e foi uma jornada um pouco longa. Pastora Lucília, com a senhora, né? Todo mundo quer te conhecer. A paz a todos, muito bom estarmos juntos aqui. Penso que vai ser um tempo bastante produtivo, de bênção na vida de cada um de vocês e na nossa vida também. Nós estamos aqui na Sevaot Church em Cachoeiro, como foi dito, e temos assim desbravado esse campo, já que o nosso ministério é de cura interior e libertação. É algo que, com esse eixo de missão, nós não temos na cidade. Então, com esse eixo de missão, nós somos primícias em Cachoeiro. Maravilha, é um diferencial, né? Sim. E é algo que é extremamente necessário para as pessoas de hoje em dia, não só de Cachoeiro, mas o povo do Brasil inteiro, né? Precisa de uma renovação interior, né? De se reencontrar, de se organizar, de se libertar. O que a senhora tem visto assim, tanto na sua jornada? Bom, é uma pergunta, né, gente? Mas vamos começar, tradicionalmente, com a pergunta que não quer calar. A senhora nasceu ou não nasceu no berço de fogo? Pastora Lucília. Os meus pais têm uma história, né? E a minha mãe é uma mulher de Deus. O meu pai ainda não teve experiência com Jesus. Ainda não encontrou a convenção. Então, a minha mãe me criou no Evangelho. Por isso eu costumo dizer que a minha conversão, a minha decisão por Jesus foi aos 12 anos. Mas eu fui criada pela minha mãe, uma mulher de Deus. Minha mãe hoje, aos seus 86, quase 87 anos, uma mulher de Deus. Nossa, que interessante, muito bom. E a senhora, apesar de estar aqui no Cachoeira Itapemirim, Espírito Santo, é carioca, né? Sim, da Gema. Manda um Jota. Da Gema. Eu nasci na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, no Castelo. Olha só. E fui criada em Vila Valqueire, né? Naquela região próxima ali, pertencente a Jacarepaguá, o finalzinho Jacarepaguá. Sensacional. Vamos lá, continuando aí com a sua história, para que a gente possa chegar no tema proposto para hoje, né? Que é a soberania de Deus e a morte prematura. O que isso implica, né, em uma coisa e na outra? Porque muitas das vezes a gente pensa que, poxa, fulano morreu prematuramente, aquela criança morreu de forma brutal, onde está Deus nisso? E tem muitas pessoas até que acabam se declarando ateus por conta de certas fatalidades que são, né, a partir desse ponto de vista, desse viés ideológico. Mas vamos lá, um pouco mais da pastora Lucília. Então, esse tema, ao meu ver, ele é bem pertinente dentro do nosso eixo de missão, né, da minha vida, do meu chamado e da igreja também, a quem nós servimos aqui. Porque cura interior tem a ver com feridas da alma, com questões emocionais que o Senhor vai tratando em nós. E libertação tem a ver com heranças, tem a ver com heranças espirituais, legados familiares e
pecados, né? Normalmente a libertação é necessária à medida que nós trabalhamos portas abertas, ou seja, pecado abre portas na nossa vida que nós precisamos fechar. Exatamente. Ontem foi o culto aqui, né? Sim, quarta-feira. Quarta-feira. E a pastora estava realmente ministrando sobre esse tema de libertação e heranças, né, do pecado. E assim, é algo que realmente abre o nosso entendimento para aquilo que fizemos ou que os nossos antepassados fizeram e que consequentemente carregamos por herança. Herança não é algo, como que você diz? Herança não é por mérito, né? Não a gente costuma dizer que herança é filiação. Então, dependendo da família que nós nascemos, nós herdamos não só características físicas, quando é o caso, questões materiais, mas nós herdamos talentos e, por que não, aspectos espirituais. Espirituais, exatamente. E eu só consegui acompanhar essa linha de raciocínio porque eu já havia feito podcast com 2 psicanalistas amigos meus que já tinham me explicado sobre esse fato e também para vocês, porque esse tipo de herança, o que a gente carrega dos nossos antepassados, pode ser da 4ª geração daqui para trás ou até mais. Por quê? Porque tudo é energia, né? O que a palavra de Deus diz é que isso foi o Senhor quem colocou como princípio. Então, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Então, na verdade, essa visitação geracional, ela foi uma instituição do Senhor. Agora, a partir do pecado. Então, assim, quando nós nascemos, nós já nascemos com o pecado original. Que é o quê? Consequência, não por culpa, mas consequência do pecado de Adão e de Eva, né? Os primeiros pais. Agora, um exemplo que talvez fique muito mais simples de entendimento é o de Davi. Davi Sim. Foi um excelente rei, ele Sim. Foi um excelente monarca e ele foi muito difícil na paternidade dele com a família dele. Então, no episódio conhecido por a maioria, acredito eu, onde Davi não vai para a batalha, Davi fica lá no palácio, e de lá ele avista Batseba, ele adultera com Batseba, faz isso de forma oculta, de forma escondida, até que o profeta o confronta, né? Sim, Natan o confronta e conta lá uma história que eu digo para a ovelha dormir. E logo depois Davi dá a sentença. Esse homem tem que morrer. E o profeta então aponta para ele: Davi, esse homem é você. E ali manifesta toda a natureza do coração de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Na mesma hora ele se quebranta, na mesma hora ele se dá conta do erro dele, pede misericórdia, e Davi então recebe a sentença. Que eu costumo dizer que eu não sei se era melhor ele ter morrido ou ter vivido para ver a sentença que Deus deu a ele, porque foi Deus que deu, né? O pecado foi a porta que ele abriu no mundo espiritual contra ele, mas a sentença veio de Deus. É quando Natan diz: o que você fez escondido, seus filhos farão à luz do dia, e a espada jamais se apartará da sua casa. Ou seja, questões sexuais, Davi liberou pela família dele, né? E a espada, porque ele manda, de alguma maneira, matar Urias, né? O marido de Batseba. Então, os 2 pecados de Davi são atualizados na família dele, quando os filhos, diretamente naquele momento, não tinham feito absolutamente nada, mas eram filhos dele, receberam a herança. Mas isso é uma conversa para outro podcast, hein? Nossa, porque isso dá muito assunto e os temas que eu separei têm a ver com, ou melhor, os textos bíblicos que eu separei têm a ver com a proposta de hoje, né?
Olha, pastora, eu vou voltar para o Rio ainda hoje, mas nem que seja online, a gente vai ter que conversar essa história de Davi. Eu vou me preparar para isso, porque essa história vai ser interessantíssima. Acredito que sim. Não é? Então, gente, ó, não esquece, você está no Pod Vaso, podcast mais fogo puro do YouTube, mais instrutivo também para você, e é claro, por seu apresentador, Rafael Martins, esse que vos fala, escritor do livro Ana, O Segredo da Graça e da Conquista Revelado, e também do livro de poemas, frases e pensamentos, Caderno Amarelo, muita coisa boa nesse livro, vou deixar o link aqui embaixo, tá? E também vou deixar o link do canal, das páginas do Instagram, também da pastora Lucília. Olha, você vai assim se deliciar com tudo que ela tem para dizer para você. E é claro, tem cultos online? Não, ainda não. Mas tem ministrações que a senhora faz. Sim, estão todas lá no canal. É isso aí, acompanhe as ministrações que a pastora Lucília faz no seu canal também no YouTube, tá bom? Vamos lá? Continuando com a nossa entrevista aqui no nosso Pod Vaso na Minha Casa. Hoje com a pastora Lucília, aqui no Espírito Santo, Cachoeira Itapemirim, terra do rei. O rei Jesus, a gente decreta isso o tempo inteiro. Não é? Ainda bem. Muito bem. Pensamos nesse tema, Deus colocou esse tema no nosso coração, a soberania de Deus e a morte prematura. E me parece importante a gente conversar um pouco sobre o que é sobre a soberania de Deus, o nosso pensamento sobre isso, um pouco depois dessa morte prematura, para as pessoas que nos ouvem entenderem melhor. Bem, a palavra de Deus sinaliza que ele é soberano. Soberania. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11, nos diz um pouco sobre isso. Diz assim: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Tem uma outra tradução, eu estou usando hoje a NVI, mas tem uma outra tradução que diz: Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste acima de todos. Então, esse texto é uma das passagens bíblicas que nos garante a soberania de Deus. Deus está acima de tudo, acima de todos, o domínio é dele, o comando é dele. Eu gosto de lembrar que ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onipresente, ele está em todo lugar, e ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então, quando a gente fala da soberania de Deus, a gente está falando disso. Eu tive procurando aqui no dicionário esse termo, né, soberano, porque a gente tem um conceito, mas o dicionário ele dá uma abrangência muito boa, né, para poder esclarecer para a gente o que é ser soberano. E eu comecei a ler e vi aqui, ó, o que exerce poder e autoridade supremos. Ou seja, nada está acima desse poder e dessa autoridade, desse soberano que nós estamos falando, que é o nosso Pai, Deus, o Eterno, Pai das luzes, Criador, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não é isso? Exatamente. A oração dominical, como alguns chamam, né? Alguns chamam oração do Pai Nosso, ela, em algum momento, ela diz: venha o teu reino. Os que falam ao pé da letra falam: venha a nós o teu reino. Às vezes a gente só não discerne isso, porque quando nós pedimos venha o teu reino, nós estamos pedindo o que? Reino é o governo. Que a tua vontade seja feita assim na terra, como ela é feita no céu. E como que a vontade de Deus é feita no céu? Como soberano, né? Soberana, plena, né? E cumprida ao pé da letra, né? Sim, exatamente. E aí, quando a gente começa a pensar na soberania de Deus e na morte prematura, a gente precisa entender também o que seria, biblicamente, morte prematura. Porque o nome
ao pé da letra, morte prematura é aquela pessoa que nasce antes do tempo, morre antes do tempo, né? Mas isso é um conceito nosso também, né? Porque a gente não sabe o que está nos planos de Deus. Sim, sim. A soberania. Pois é, e de onde a gente tira essa ideia de prematuridade? Quem é que nos diz qual é o tempo que a gente vai falecer, né? A palavra nos dá um parâmetro para isso. Então, Gênesis 6. Gênesis 6. Vamos lá. Gosto muito. Gênesis 6, verso 3, diz o seguinte: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então, o primeiro parâmetro para nós, é óbvio que homens de Deus do passado viveram muito mais do que isso, viveram 700 anos, 800 anos, mas o parâmetro depois do pecado, pela corrupção da humanidade, Deus deu um limite. Sim. E, a princípio, o limite foi esse de 120 anos. Agora, no Salmo 90, tem uma outra palavra, um outro direcionamento importante. Salmo 90, verso 10, onde diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, tem uma outra tradução que diz que depois dos 70 é enfado e cansaço. Então, aqui, se a gente pegar o princípio como o menor valor das idades, nós chegaremos a 70 anos. Sim. Porque Gênesis deu 120 anos, né? E Cristo fala que depois de 70 só enfado e cansaço. Enfado e cansaço. Então, vamos pegar como linha de base na palavra 70 anos, que é a idade mínima limite para que a pessoa viva. Qualquer morte abaixo de 70 anos, biblicamente, é considerada prematura. Né? Sim. Então, esse conceito já está enraizado em nós, de modo subconsciente. Sim, né? Sim. Por conta do que diz as Escrituras. O próprio desgaste físico, quando a gente percebe, né? Eu tenho 62 anos, eu já entrei na terceira idade. Eu já não faço com o mesmo vigor dos 20 muita coisa. Quem lê é para queimar ainda, mas eu não faço. E aqui, no Salmos 90, no versículo 10, que a senhora acabou de ler, vai dizer assim, quem tem mais vigor, né, chega aos 80 anos. Sim. Quem tem mais vigor, olha aí. E quem não tem esse vigor, né? Sim. E quem tem algum tipo de deficiência ou alguma doença limitante, né? Possa ser que vai viver um pouco menos. Ou também aqueles que vão minando a sua saúde no decorrer dos anos. Exatamente, né? Exatamente. Também tem isso, né, gente? O que você tem feito aí com a sua vida que pode diminuir o seu tempo de vida? Exatamente. E aí você está inaugurando outro entendimento, outro conceito importante, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Foi o que você falou, o que você tem feito para que você fique melhor, né? Ou o que você tem feito que vai abreviar a sua vida. Exatamente. É outro ponto importante, né? Deuteronômio 30, verso 19, tem um texto interessante. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, se apeguem firmemente a Ele, pois é o Senhor a sua vida, e Ele dará muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados. Olha os antepassados aí, Abraão, Isaac e Jacó. A promessa de Deus, ela vem pelo patriarca, pelo herói da fé, né? Pelo pai da fé.
Então, Abraão foi chamado amigo de Deus. Então, assim, tinha todo um relacionamento com ele. E Deus promete longevidade, mas ele diz: escolha entre a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Como eu disse, essa questão de herança no outro pode-vaso será muito interessante, porque quem institui a maldição, biblicamente, não é o diabo, não, é Deus. Aqui está bem claro e tem muitos outros textos sobre isso. Deuteronômio 28 é uma festa sobre isso. É só ler. Se você obedece, você é abençoado. Se você não obedece, você é amaldiçoado. Assim, mas pelo que a gente entende, né, pelo que a gente vai lendo no texto e que a gente vê também através da nossa própria vida, é que são consequências naturais de nossas escolhas. Sim, né? sim. Vamos supor, aqui um exemplo bem estapafúrdio, vamos botar assim. Se você é uma pessoa que rouba, a consequência Sim. disso é: 1, morrer; 2, ser preso e perder a liberdade. Por quanto tempo? Depende dos graus que envolve esse roubo também, entendeu? Sim. Da complexidade. Como eu disse também, quando você vai vivendo de forma alavanter, né? Vamos assim dizer. Sim. A moda Bangu, como diz o bom carioca, não sei se falam assim aqui também. Não. Não, né? Acho que eles não sabem onde é Bangu. Muito longe, quem não conhece o Rio. Então, assim, tudo vai de acordo com o que você vai semeando na sua própria vida. Sim, é isso mesmo. Deus institui uma coisa que já está enraizada em nós, caso nós agimos na contramão da nossa própria natureza. Sim, é isso mesmo. Na verdade, quando o ser humano opta por essa escolha, né? Você vai dirigindo na estrada, na BR-101 a 140, você está querendo encontrar uma dor de cabeça para você ou para os outros, né? Porque é um excesso de velocidade. Você está burlando um princípio. Isso. Esse é um norteador bom. Você está burlando um princípio. A Bíblia é cheia de princípios. Quando a gente burla o princípio, a gente é penalizado naturalmente por isso. Porque quebrou um princípio, né? O princípio nos posiciona. Exatamente. Não é que Deus queira fazer aquilo, né? Mas é o que vai realmente acontecer com aquele ser humano que não anda na linha. Exatamente. Então, só tem um detalhe, né? Que é o do próximo pode-vaso. É quando você faz tudo certo, mas o povo antes de você na família não fez. Quando você faz certo e o povo na família não faz esse certo. Exemplo básico, Adão e Eva. Por que hoje a gente fala de morte? Nós não fomos criados para morrer. Ah, sim. A senhora fala da consequência, né? Da herança e por que nós morremos hoje? Tem uma herança. Né? A terra foi amaldiçoada porque Deus não fez a terra maldita. É verdade. A terra tem uma herança. Eu tenho um jardim aqui nos fundos, eu só plantei grama no primeiro momento. Aí a tiririca aparece. Eu não plantei, não, mas ela é uma praga da terra e ela aparece. Mas assim, eu gosto de dizer que livre-arbítrio tem a ver com a nossa escolha em desobedecer. Porque tudo que nós obedecemos à palavra já faz parte do direcionamento de Deus. Mas o meu livre-arbítrio me dá essa opção de desobedecer. E quando eu desobedeço, naturalmente as consequências vão aparecer. O livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Isso é livre-arbítrio. O que eu semeio, eu vou colher. Né? E que a gente tenha sabedoria para semear corretamente na nossa vida, e que nós vamos colher resultados bons. Né? Tem uma outra palavra no Salmo 55,
Salmo 55, verso 23. Diz assim: mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Olha aqui, que sério. Quanto a mim, porém, confio em ti. Significa que as pessoas que estão em litígio à orientação de Deus, principalmente quem mata, a tendência, se Deus não tiver misericórdia, é terminar da mesma forma. E aqui diz, né? Os quais não viverão a metade dos seus dias. O que é isso, não viver a metade dos seus dias? Morte prematura, é a morte precoce. A gente está falando disso. A palavra nos orienta que muitas das vezes, diácono Luiz Rafael, a gente lê, mas não tem revelação daquilo que já está ali há muito tempo na nossa frente, né? É verdade. Nossa, é tremendo, né? Não viverão metade dos seus dias. E quantos jovens aí realmente não têm vivido? Se para nós está aí mais ou menos estipulado 70 anos, e tem gente que tem morrido com 20, 15 anos. Sim, né? É verdade. Agora, é importante, quando a gente conversa sobre esse ou qualquer outro tema, entender quais são os princípios de Deus na palavra a esse respeito. Eu destaquei só 2, mas tem mais. Eu destaquei 2. Sim. Êxodo 20, quando a gente vai abrindo, na verdade, o que são os princípios? Princípios são direções norteadoras que Deus já estabeleceu na palavra. Quando nós seguimos os princípios que Deus já estabeleceu, nós estamos debaixo da bênção. Quando nós desobedecemos os princípios, naturalmente nós estamos vivendo já um princípio de maldição. Sim, né? Verdade. Aí você pode dizer, não, mas Jesus ele já se fez maldição no nosso lugar. Graças a Deus por isso. Nós só conseguimos resolver a maldição agora na cruz. É só em Jesus. É pela vitória da cruz que nós somos salvos. E salvo, a palavra salvação é sozo, é curado, é salvo do inferno, é liberto. Ou seja, uma salvação plena que começa na terra e ela é perfeita no céu. Mas esse texto de Êxodo 20, verso 12. Êxodo 20, verso 12 é um verso até bem conhecido. Faz parte dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa questão de honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. No caso, honrar é obedecendo aos ensinamentos dos pais. Nem só isso, né? Mas isso seria matriz, né? Isso seria matriz. Honrar pai e mãe vai além disso. Quando você, por exemplo, não tem, vou dar um exemplo qualquer, um pai digno na sua cabeça de ser honrado. Um pai alcoolista, um pai que bate na mãe, um pai que é agressivo, um pai violento, um pai não respeitador, um pai que trai, um pai que é um abusador. Esse pai, a Bíblia não diz que ele tem que ser desonrado. A Bíblia segue mandando honrar pai e mãe, independente de quem seja. É óbvio que nós vamos ter o quê? Uma noção de como lidar com esse pai abusador. Mas ele é digno de ser honrado, no sentido de reconhecer que ele é o meu pai, que o princípio básico da palavra é amar ao próximo, ele é o meu próximo, e mais ainda, Deus o ama. Deus, ele quer a alma dele, ele quer a salvação desse pai abusador, desse pai difícil. Na concepção humana, isso é quase impossível. É verdade. E quando a gente tem um relacionamento assim distante de um pai que pelo menos foi meio que omisso, né? Porque é muito bom a gente colaborar de alguma forma com a criação dos nossos filhos, né? Conselhos. Sim. Eu acho que no mínimo que todo filho espera de um pai é isso.
é ser orientado pelos seus pais, independente de ser o pai ou a mãe, para ser um cidadão orientado, é claro, né, para poder ter um norte na vida. E quando você vê que você viveu distante dessa orientação, que seu pai foi distante, você acaba, como é que eu posso dizer assim, você acaba criando uma certa distância, barreira, um desgosto, né? E até mesmo às vezes liberando uma palavra que não seria bom para o seu pai. É isso. Isso é cura interior. Exatamente. Uma pessoa que vive esse momento difícil, teve ou um pai muito presente, mas agressivo, abusador, né? Desrespeitador, ou quem não teve o pai tão presente, ele poderia... Há pessoas que têm os pais presentes em casa, mas é como se não existissem. Eles estão no celular, eles estão na televisão, eles não se interessam para perguntar a vida do filho, eles só estão na casa. Mas é como se fosse uma parte da mobília, eles não têm vida intensa com o filho. Mas isso também dá assunto para um outro pó de vaso, porque paternidade, né? A ausência da paternidade, e muitas vezes, talvez você que esteja nos ouvindo agora, não consegue se relacionar com o Deus vivo que nós cremos, porque ele é conhecido como Pai. E se você já teve um pai difícil, ou ainda tem um pai difícil, talvez a última coisa que você queira na vida é enxergar Deus como pai, porque ele vai se mostrar para você, no seu interior, na sua mente, como seu pai. E aí, na verdade, tudo que quer distância chega de pai na minha vida, né? Então, assim... É verdade. Mas eu penso que isso também é uma palavra para outro pó de vaso, um tema grande, né? Paternidade e paternidade de Deus é um tema muito grande. Mas só trazendo para o meu exemplo, a desonra aos pais, ela vem quando eu não reconheço aquela pessoa como uma autoridade de Deus na minha vida. E como Deus não manda honrar o pai bonzinho, cabe a nós, né, os filhos, acertarmos a nossa vida emocional, curarmos diante de Deus, pedirmos ao Senhor que nos cure. Algumas pessoas têm mazelas tão grandes na alma que precisam tratar, precisam de uma ajuda profissional, para que nós possamos reconhecer nessa figura, por mais estranha que essa figura seja para nós, esse lugar, orar por esse pai. Eu penso que isso já é um amor enorme, né? Reconhecer a vida desse pai, da nossa vida, mesmo quando ele não é, né? É bem delicado isso, é um outro tema bem complexo, né? Bem profundo também. Se a gente extrapolar o raciocínio da casa, nós vamos chegar num raciocínio pesado, hein? Porque no Brasil, por exemplo, e eu vou ser bem breve sobre isso, que isso é bem... dá muito debate, o que eu vou dizer agora o Brasil tem uma padroeira, e o feminino de padroeiro é madroeira. Então, o Brasil tem uma santa no lugar de um homem, né? E aí a gente enxerga, na maioria das vezes, a santa com o menino Jesus no colo, pequeno, criança, inoperante, sem pai. E o que a gente tem de estatística no Brasil de mãe solteira, o que a gente tem de estatística no Brasil de mulheres que os homens não reconheceram a paternidade dos filhos, e isso também é um outro tema. Mas tudo influencia, né? É um ícone que fica no subconsciente. Sim. Né? Quando você olha para uma imagem, ela já te liga a uma frase, ela já te liga a um acontecimento. Então, um ícone é isso. Quando você olha lá para o seu computador e você vê um determinado ícone, você já sabe o que aquilo dali é para fazer ou o que te faz alcançar. Então, assim, você não pode ficar limitando a sua vida, nem os seus sentimentos, por causa de uma aversão a uma pessoa que, de repente, não foi do jeito que você imaginou que deveria ser.
Exatamente. Independente disso, como eu entendi mediante a psicanálise, você tem que dar o lugar de honra àquela pessoa e reconhecer que ela está acima de você. Entendeu? É isso. E que você vai ser sempre filho e de alguma forma dependente? Como? Dependente, assim? Não, dependente não. Eu digo que a relação com os pais é interdependente, né? Eu sei quem são, estou ligado a eles, independentemente do jeito que eles estão ligados a nós, né? Então, tá certo. Mas existe um outro princípio, a página da minha Bíblia é muito fininha, eu estou tentando passar bem devagarzinho para chegar lá. Existe um outro princípio em relação à morte prematura, a explicação da morte prematura biblicamente, que é 1 Coríntios 11, versos 29 e 30. 1 Coríntios 11 é o texto que fala da ceia do Senhor. A orientação de Paulo sobre a ceia do Senhor. E é tremendo esse final da orientação dele. É um texto tão lido nas igrejas, mas poucas vezes eu vi alguém pregando sobre isso, até porque não é nada simpático, né? Eu posso começar a ler a partir do 28. Verso 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Em algumas traduções dizem, come e bebe juízo para si. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Em algumas outras traduções, não poucos que morrem. Esse dormir aqui é sinônimo, né, de morte. É aquele sono eterno, né, literalmente. Por isso há entre vós, né, entre vocês, fracos, doentes e alguns que já morreram. Né? Esse é um outro princípio. Quem não tem a seriedade de discernir o corpo de Cristo, de estar participando da ceia dignamente, e dignamente de acordo com a palavra e com o que o Espírito Santo pode fazer em nós. Porque quem somos nós para nos vermos dignos, né? Mas o Espírito Santo, o nome já diz, ele nos santifica à medida que nós damos o quê? Espaço para isso acontecer. Então, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E às vezes a gente não sabe por que algumas doenças vêm, não é só a morte prematura, algumas doenças também, fraqueza, doença e morte. Muito sério isso, né? E é por isso que o Senhor pede para que antes da ceia, ele não diz para não participar. Isso é um outro dado importante. Em nenhum momento aqui está dizendo na palavra que se você se acha em pecado não é para participar. Não, a Bíblia quer que você se examine e se acerte para discernir, entender, ter entendimento do que você está participando, do que você vai fazer. Né? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós nos movemos na presença de Deus em santidade. Qualquer coisa diferente disso tem consequência. É verdade. E não esqueça de seguir a paz com todos, hein, gente? Porque esse santo aí tá me capenga, hein? É santo, mas não tem paz com o seu próximo? Que negócio é esse? É isso aí. Gente, você está no Pó de Vaso na minha casa. Hoje, aqui no Espírito Santo, em Cachoeiro Itapemirim, com a pastora Lucília, ela que é psicóloga e também teóloga, né? Não, eu fiz bacharel em educação cristã. Educação cristã. O curso teológico que eu fiz foi esse. É isso aí. Eu sou seu amigo de sempre, Rafael Martins, da Igreja do Nazareno em Vila de Cava. Olha só onde nós estamos, né? De Vila de Cava, Rio de Janeiro, para aqui, para Cachoeiro Itapemirim. E hoje aqui com essa mulher excepcional, com o tema A Soberania de Deus e a Morte Prematura. E os seus conceitos sobre isso? Hoje serão ampliados. Vamos lá? Ok. Por mim, se você
entender por bem, a gente já pode pensar nas considerações finais. O que você acha? Considerações finais? Tá bom. Foi um breve podcast, então, né? Gente, então vamos lá. A soberania de Deus, né? Então a gente entende que Deus ele é soberano, nós entendemos que Deus ele é criador, nós entendemos que Deus estabeleceu leis e princípios para que elas fossem seguidas à risca, porque Ele, como o nosso Criador, conhece esse maquinário, conhece esse corpo, como funciona, o que o mantém bem e o que não mantém bem. Sim. Não é isso? Sim. E o tipo de vida que o ser humano pode ter, porque ele, como Criador, ele já experienciou todas as realidades, e entendendo que se o ser humano não traçar um caminho digno para a sua vida, ele pode abreviar a mesma, não é isso? Sim. Então, é necessário que nós venhamos viver com sabedoria. Exatamente. A soberania de Deus, ela não é anulada com uma morte prematura causada por nossa escolha. Exatamente. Ele sempre vai ser Deus. Porque dentro da soberania de Deus existem os princípios que ele já estabeleceu. Uhum. Então, quando eu não procuro viver de acordo com a vontade dele, eu não sirvo mais para estar aqui. É muito interessante, porque nós temos falado aqui na Tseva Church que nós temos um destino profético a cumprir. O que é o destino profético? É o que Deus estabeleceu para nós quando nós nascemos. Então, Deus nos colocou nessa terra com um destino profético. Havia no coração de Deus, quando Ele me fez, quando Ele te fez, quando Ele fez você, havia no coração de Deus o quê? Planos a seu respeito. Como você está em relação à sua vida com Deus? O que você tem feito dentro do destino profético que Ele estabeleceu para você? Talvez você nem tenha noção do seu destino profético. E eu digo que quem não está cumprindo o destino profético não tem sentido mais estar aqui. É sério isso, né? Quem não está cumprindo o seu destino profético... Que foi algo que Deus estabeleceu para ti, colocar nessa terra, não tem sentido estar mais aqui. Exatamente. É igual quando você não acha sua missão de vida. É isso. Como ser humano, normalmente falando, você vive batendo cabeça e não consegue se encontrar. Perdido. Agora imagina no sentido em cumprir algo que vem do céu, né? Algo que vem do seu pai. Porque você tem o seu lado material, mas você também tem o seu lado espiritual. E esse lado espiritual, quando não é suprido da maneira correta, o lado carnal, ele vai sofrer, né? Porque você fica sem a devida orientação. E também seu sentimento, a sua alma, né? O seu interior, o seu âmago, ela começa também a entrar em declínio. Aí vem depressão, frustrações, crises de ansiedade. Então, para que você venha estar ciente do caminho que você está traçando, para que você venha estar confortável com a sua vida, você precisa de Jesus. É isso. E é provável que em algum momento essa gravação ela chegue à história de alguém que percebe na sua família morte prematura. Sim. Às vezes você, olhando a história da família, você percebe um tio que morreu com 40 anos. Às vezes os pais, né, morreram cedo demais. E aí você percebe o quê? Que há uma visitação de morte prematura na sua família. Né? Em algumas famílias, a morte prematura é uma visitação. E o que fazer, então? Se você identificar, depois desse pó de vaso, se você identifica que no seu caso, na sua família, tem histórico de morte prematura. Primeiro ponto, se você ainda não tem Jesus, é aceitar a Jesus. A gente só consegue perceber libertação em Cristo. A Bíblia diz que nós temos que sair do império das trevas e temos que ir para o reino do Filho do seu amor.
Exatamente. E é lá no reino do Filho do seu amor, é lá no reino que o Senhor governa, é que há libertação. Somente lá há salvação, cura e libertação. Então, se você percebe um encadeamento geracional de morte prematura, você precisa ser liberto disso, para que você interrompa esse processo na sua vida e na vida da sua descendência, dos seus filhos, porque você está fazendo história. Então, o primeiro passo é aceitar a Jesus. O segundo passo de você que hoje está ouvindo e quer uma experiência com Jesus, depois de aceitar a Jesus, você vai se arrepender dos pecados, vai confessar pecados, inclusive geracionais, e você vai pedir ao Senhor que apague isso da história, né? Todo pecado o Senhor coloca no mar do esquecimento. E a partir daí você vai declarar vida longa, como a palavra de Deus ela estabelece. E se você é um cristão, já aceitou a Jesus, já está indo para o céu, glória a Deus por isso, mas ainda assim percebe na sua família, da mesma forma, uma repetição a nível geracional de morte prematura, você precisa estabelecer e passar pelo processo de libertação. Né? Se houver na sua cidade, o Rio de Janeiro tem pessoas abençoadas que trabalham com o processo de libertação. Ah, mas eu não posso fazer isso sozinho? Normalmente não. É diante de uma autoridade que você deve fazer. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns com os outros para sermos, ou uns pelos outros, para sermos curados. Então tem um princípio aí, que é o princípio da concordância. A Bíblia diz, se dois ligarem na terra, terá sido ligado no céu. Se dois desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Então, ao meu ver, não existe autolibertação. Existe alguém orando junto com você, te ajudando nesse processo e dizendo, nós selamos isso em nome de Jesus, porque tudo é por Jesus. Amém. Glórias a Deus. Compreenderam? Aí está o caminho para você traçar para a sua libertação e a mudança de quadro da sua vida. Sim. E é isso que o Pó de Vaso vem trazendo até você. Um conhecimento da soberania de Deus e provando que se algo não está chegando na sua data máxima de prazo de validade, é porque quebrou alguns princípios. E esses princípios precisam ser revistos, restaurados, precisam, né, aí daquela força do mundo espiritual, tá? E através da orientação de pessoas, assim como a pastora Lucília, que pode estar te orientando. Se você tem a possibilidade de vir para o Espírito Santo, né, se você tem essa possibilidade de conhecer a Tsevaot Church e participar desse processo libertador, né, transformador, renovador, e você vai ver aí como a sua vida vai caminhar, né, a 100 por hora com Cristo na direção. Muito bom. Glória a Deus. Mas no Rio de Janeiro tem pessoas que eu posso indicar. A pastora Margarete trabalha com cura interior e libertação, como poucas mulheres de Deus que eu conheço, aquela região Cascadura, Quintino, Meier, ela está bem ali naquela região, ela pode ajudar, vocês podem chegar até ela, eu posso passar o contato, não tenho dúvida nenhuma que ela vai receber muito bem. Pastor Luiz Ralph, que já é de uma outra igreja, a pastora Margarete, ela pertence à Batista Renovada e no Rio. Pastor Luiz Ralph pertence à igreja congregacional, mas é um homem de Deus, trabalha com cura interior e libertação e tantos outros que eu poderia citar, mas esses dois são amigos mais chegados que irmãos, eu posso com certeza passar contato. Entrando no direct do Instagram da Tsevaot Church, mandando uma mensagem para mim, sim, eu posso favorecer isso. O seu Instagram, então, por gentileza, para que os nossos inscritos possam acompanhar. Então,
@Tsevaot Church, mas é melhor escrever, porque Tsevaot nem todo mundo de imediato anota corretamente, né? Porque é um nome em hebraico, o nome de Deus em hebraico, como eu disse, acho que no início, Tsevaot Church é a igreja do Senhor dos Exércitos. Então, um direct para lá e eu tenho uma alegria de encaminhar o seu contato para a pastora Margarete ou para o pastor Luiz Ralph, qualquer outro irmão, para te abençoar. Tá certo. O seu canal no YouTube, para o povo também acompanhar suas pregações, suas ministrações, né? Ser abençoado. No YouTube é @Lucília Maria, tudo junto em minúsculo, mas cuidado porque existem outras pessoas com esse nome, por incrível que pareça, e quando coloca @Lucília Maria, o principal é encontrar um leão com a espada da Tsevaot Church. É isso aí, pessoal. Você está no Pod Vaso, o podcast mais fogo puro do YouTube. Pod Vaso na minha casa, hoje aqui com a pastora Lucília Maria. Olha, foi sensacional e muito proveitoso, tá bom? Fiquem todos com Deus. Graça e paz a todos. Deus abençoe.